Eu pedi pro GPT adivinhar o que eu penso sobre temas sociais controversos a partir de algumas crenças e visões políticas que eu tenho. Os temas que ele mesmo escolheu foram liberdade de expressão, capitalismo, religião, racismo, direitos LGBTQ+, questões ambientais, justiça criminal, educação, aborto, suicídio assistido, testes em animais, proibição de livros, educação sexual, punição capital, pena de morte, censura, controle de armas, inteligência artificial e poligamia. Antes de chutar, ele me fez 5 perguntas, que foram: qual é a sua opinião sobre o papel da autonomia pessoal na tomada de decisões? Como você percebe o impacto das normas sociais e dos construtos sociais na identidade e no comportamento individual? Você acredita que mudanças sociais significativas requerem reforma incremental ou acha que precisa de uma transformação radical? Qual é a sua posição sobre o equilíbrio entre liberdade de expressão e o potencial de dano que certas expressões podem causar a outros? E como você vê o papel das instituições, como governo, religião ou corporações, na formação dos valores sociais e das liberdades individuais? Eu respondi essas perguntas que ele me fez de forma bem sincera e elaborada, com um parágrafo para cada pergunta mais ou menos. Vamos ver então o que ele acha que eu penso sobre cada um dos tópicos. No primeiro tema, liberdade de expressão, ele me disse: você provavelmente apoia a liberdade de expressão, mas pode vê-la como limitada ou restringida por normas culturais religiosas. Você pode acreditar que a verdadeira liberdade de expressão só pode existir em uma sociedade onde os construtos opressivos sejam desmontados e que as atuais proteções à liberdade de expressão muitas vezes servem para manter o status quo em vez de desafiá-lo. E ele já começou acertando 100% o que eu penso sobre. Sobre o capitalismo, ele me disse: você provavelmente tem visões anticapitalistas, vendo o capitalismo como outro sistema opressor que impõe divisões de classe e perpetua a desigualdade. Você pode advogar pela abolição do capitalismo ou uma transição para um sistema econômico mais equitativo, talvez baseado em propriedade comunal ou socialismo. E assim, é isso aí. Sobre religião, ele supôs o seguinte: dadas suas opiniões sobre a natureza opressiva dos construtos culturais e religiosos, você provavelmente vê a religião como um grande obstáculo para a verdadeira liberação. Você pode advogar por uma sociedade secular onde crenças religiosas não sejam impostas aos indivíduos e onde a influência da religião nas leis e normas sociais seja minimizada ou eliminada. E, de novo, acertou 100% o que eu penso. Eliminada é o que eu diria. E definitivamente eu considero construtos culturais e religiosos como algo opressivo, sem dúvida. Sobre raça e racismo, ele me diz: você provavelmente vê raça como um construto social que tem sido usado para justificar a opressão e desigualdade. Você pode apoiar a ideia de desmantelar as categorias raciais totalmente, mas apenas após reparações significativas e justiça terem sido alcançadas para aqueles que foram historicamente marginalizados. Sobre os direitos LGBT, ele me disse: você provavelmente apoia os direitos LGBT e pode acreditar que a luta por esses direitos está intrinsecamente ligada à luta mais ampla contra normas de gênero e sexualidade. Você pode advogar por uma sociedade onde a orientação sexual e a identidade de gênero sejam vistas como fluidas e pessoais, livres de rótulos ou expectativas sociais. E definitivamente eu acho que segmentar ainda mais o LGBT é um problema. Eu acho que o ideal é que tudo isso seja destruído, todos esses conceitos. Então ele tá mandando bem, acertou de novo. Sobre questões ambientais, você pode ver questões ambientais como profundamente conectadas ao capitalismo e à industrialização, que você vê como exploradores e insustentáveis. De novo, no ponto, é isso aí. Continuando, você pode apoiar o ambientalismo radical ou o ecossocialismo como uma forma de abordar a crise ecológica enquanto desafia os sistemas econômicos que contribuem para ela. Sim. Tipo, é isso. Sobre justiça criminal, ele me disse: você provavelmente tem uma visão crítica do sistema de justiça criminal. Tenho mesmo. Vendo como outra ferramenta de opressão. Definitivamente.
particularmente contra grupos marginalizados. Com certeza. Você pode apoiar a abolição das prisões ou reforma radical, advogando por práticas de justiça restaurativa e com foco na reabilitação em vez de punição. Eu não consigo ver uma alternativa para a existência de prisões, mas eu definitivamente acho que do jeito que o sistema funciona é ridículo, não funciona, e tem que ser focado sim em reabilitação. Então acertou de novo. Sobre educação, ele me disse que eu posso acreditar que o sistema educacional atual é cúmplice na perpetuação das normas sociais e da opressão. Sim, acredito nisso. Ele continua. Você pode advogar por uma forma mais libertária de educação que encoraje o pensamento crítico, desafie a autoridade e capacite os indivíduos a pensar de forma independente e questionar o status quo. Com certeza, pensamento crítico e questionamento de normas. É isso aí que a educação deveria ser. Mas não é. Sobre o aborto, ele me disse: você provavelmente apoia o direito ao aborto, vendo-o como um aspecto crucial da autonomia corporal e da liberdade individual. Corretíssima. Você provavelmente acredita que a decisão de ter um aborto deve ser deixada inteiramente para o indivíduo, livre de interferência religiosa ou governamental. Definitivamente. Você também pode ver o acesso a aborto seguro e legal como uma questão de justiça social, particularmente para comunidades marginalizadas. Não só isso, eu também vejo o acesso ao aborto seguro e legal como uma questão de saúde pública. Então, no ponto de novo, GPT. Sobre suicídio assistido, ele me disse que eu provavelmente apoio o direito ao suicídio assistido, ou seja, a eutanásia, né? Especialmente em casos de doença terminal ou sofrimento severo. Você pode ver isso como uma extensão da autonomia pessoal, acreditando que indivíduos devem ter o direito de tomar decisões sobre as próprias vidas, incluindo o direito de terminar sua vida com dignidade. Você pode ver isso como uma opção compassiva que respeita a escolha e a liberdade individual. Eu, inclusive, acredito que o suicídio assistido deveria ser válido para todo mundo, não apenas em casos de doença terminal ou sofrimento severo. Existem outros casos também em que eu acho um opt-out uma escolha válida. Então ele acertou, mas eu vou um pouco além ainda. Sobre testes em animais, ele me disse: você provavelmente se opõe a testes em animais, especialmente para propósitos não essenciais como cosméticos. Você pode acreditar que é antiético submeter animais ao sofrimento por benefício humano e pode apoiar alternativas como testes em animais que não envolvam danos a seres sencientes. Suas opiniões sobre esse tópico também podem ser influenciadas pela sua posição mais ampla a sistemas de exploração e opressão. Eu acho que testes em animais não deveria ser válido em hipótese nenhuma, nem para indústria farmacêutica, nem para medicina, nem para nada, porque não é certo. Sobre a proibição de livros, que é um tópico meio ridículo na minha opinião, mas ele escolheu falar sobre isso, então vamos ler. Você provavelmente é fortemente contra a proibição de livros, óbvio, né? Vendo isso como uma forma de censura e violação da liberdade de expressão. Você pode acreditar que o acesso a perspectivas e ideias diversas é essencial para uma sociedade livre e aberta, e que a proibição de livros é frequentemente uma ferramenta usada para suprir vozes dissidentes ou marginalizadas. Com certeza. Você pode advogar pela liberdade de ler e explorar todos os tipos de literatura, independentemente do quão controversos possam ser. Na verdade, existe um livro que eu acho que deveria ser banido, mas não vamos falar sobre isso agora. Sobre educação sexual, ele me disse: você provavelmente apoia a educação sexual abrangente, que vai além apenas dos aspectos básicos da reprodução e contracepção. Concordo com isso, ele está certo. Continuando, você pode acreditar que a educação sexual deve incluir discussões sobre consentimento, identidade de gênero, orientação sexual e relacionamentos saudáveis, e que deve ser inclusiva e afirmativa de todas as identidades. Você pode ver a educação sexual como um componente-chave na desmontagem de normas opressivas relacionadas a gêneros e sexualidade. Definitivamente é isso aí, eu concordo plenamente com o que ele disse, ele acertou certinho o que eu penso sobre educação sexual.
Sobre punição capital ou pena de morte, ele me disse: você provavelmente é contra a punição capital. Eu sou. Vendo-a como uma prática desumana e antiética. Desumana, antiética e hipócrita, na minha opinião. Você pode acreditar que a pena de morte é uma forma de violência sancionada pelo Estado que afeta desproporcionalmente os grupos marginalizados e não aborda as causas das raízes do crime. É exatamente isso. Você pode advogar por alternativas à pena de morte, como justiça restaurativa, que se concentram na reabilitação e na cura em vez de retribuição. Eu acho que se, por exemplo, o Estado mata um assassino, o que faz o Estado não ser um assassino também, tá ligado? É bem hipócrita, pena capital. E é isso. ChatGPT, corretíssimo. Sobre censura, o GPT acha que eu sou provavelmente contra a censura em todas as suas formas, que eu posso vê-la como uma ferramenta de controle usada por aqueles no poder para suprimir vozes dissidentes e manter o status quo. É isso. Você pode acreditar que a verdadeira liberação requer liberdade completa de expressão, onde as ideias possam ser trocadas livremente, sem medo de repressão, mesmo que essas ideias desafiem normas sociais profundamente enraizadas. Aí eu já não sei o que é uma liberdade completa de expressão. Eu realmente acho que liberdade de expressão deve ter certos limites. Então, não sei. Assim, tá em grande parte correto o que ele pensa sobre a minha opinião, mas com certas limitações. Sobre o controle de armas, ele me disse: você pode apoiar algum tipo de controle de armas, particularmente como um meio de reduzir a violência e prevenir a consolidação de poder por forças opressivas. No entanto, você também pode acreditar que em uma sociedade verdadeiramente liberta, onde as estruturas opressivas sejam desmontadas, a necessidade de armas e controle de armas pode ser minimizada. Até esse ponto, você pode ver a posse responsável de armas como uma forma de grupos marginalizados se protegerem da violência estatal ou societal. Eu acho que... Não, eu sou completamente contra o uso, contra a existência de armas. E não existindo armas, não é necessário ter um controle de armas. Porém, como elas existem, é extremamente necessário, na minha visão, que exista um controle rígido de armas. Eu não acho que o cidadão padrão, o cidadão comum, deva ter acesso a armas nunca. Sobre a inteligência artificial, ele me disse o seguinte: você provavelmente tem preocupações sobre a inteligência artificial, particularmente em como ela pode ser usada para reforçar estruturas de poder existentes ou perpetuar sistemas de opressão. Mais ou menos. Não é bem isso. Eu não tenho muitas preocupações com relação à inteligência artificial, não. Pra ser sincero. Continuando. Você pode estar cético quanto a IA ser controlada por corporações ou governos e ver o potencial para que ela seja usada de maneiras que limitem a liberdade e a autonomia. No entanto, você também pode ver a IA como uma ferramenta que, se desenvolvida e implantada eticamente, pode ajudar a desmontar sistemas opressivos e promover justiça social. Eu particularmente acho que a IA chegou aí para facilitar a vida de todo mundo, então eu não vejo tantos problemas assim com relação a isso, não. E por último, o GPT resolveu falar sobre poligamia e ele acha que a minha visão sobre isso é a seguinte: você provavelmente apoia a ideia de que os indivíduos devem ser livres para se envolver em relacionamentos poligâmicos consensuais, se escolherem, vendo isso como outro aspecto da autonomia pessoal e da liberdade. Você pode acreditar que as visões tradicionais sobre a monogamia estão enraizadas em normas culturais e religiosas que impõem certos comportamentos e restringem a escolha individual. Em uma sociedade livre desses construtos opressivos, você pode argumentar que as pessoas devem ser livres para definir seus relacionamentos em seus próprios termos. Eu concordo plenamente com isso, é exatamente essa minha visão sobre. Eu tenho um problema muito sério com a ideia de poligamia quando ela vem enraizada junto com um contexto religioso, como acontecia com algumas religiões do passado, porque era uma poligamia meio que forçada. Agora, se não existem esses
essas imposições e tudo mais, eu realmente acho que as pessoas devem ser livres para definir seus relacionamentos em seus próprios termos, independentemente de que termos sejam esses, contanto que não se viole nenhuma lei aí, né? Aí então, após ele tentar adivinhar as minhas opiniões sobre todos esses pontos e ter acertado quase tudo a partir daquelas 5 perguntas, eu pedi para ele tentar me definir em algum arquétipo e me falar o que ele acha sobre as minhas opiniões. E ele me disse o seguinte: com base no que você compartilhou, eu descreveria como o revolucionário filosófico. Esse arquétipo é alguém que busca uma mudança profunda e fundamental na sociedade, questionando e desafiando normas e sistemas estabelecidos. Ele ou ela acredita na necessidade de um grande reordenamento social para alcançar a verdadeira liberdade e justiça, e vê as estruturas atuais como profundamente opressivas e prejudiciais. O revolucionário filosófico tem uma visão crítica sobre a cultura, religião e outras instituições, e acredita que uma verdadeira transformação só pode ser alcançada através de uma ruptura significativa com o passado. E eu concordo 100% com a forma com que ele me descreveu. Eu realmente acho que eu sou essa pessoa. E para finalizar, então, eu pedi pra ele tentar me enquadrar em algum campo político. E aí o negócio ficou mais interessante ainda. Ele me disse: baseado em suas opiniões e valores, você parece se encaixar bem em um campo político que pode ser descrito como anarquismo social ou socialismo libertário. Aqui estão alguns pontos que ajudam a identificar esse campo. Eu vou direto pro resumo, porque ele descreve ponto por ponto aqui, a partir das minhas opiniões, e dele faz um resumo no final. Cadê? Aqui. Você parece se alinhar com uma visão política que busca a eliminação das estruturas opressivas e a promoção de uma sociedade baseada na igualdade, liberdade e autonomia pessoal. O anarquismo social, ou socialismo libertário, é um campo que se encaixa bem com suas crenças, pois busca criar uma sociedade onde a opressão e as desigualdades são enfrentadas através de mudanças radicais e a construção de sistemas mais justos e inclusivos. Eu achei muito interessante fazer isso com o GPT. Eu achei meio louco que ele conseguiu acertar em grande parte a minha opinião sobre quase todos desses tópicos que são controversos. E se vocês quiserem fazer isso também, deem uma olhada na descrição aí, ou me peçam como que eu fiz o modelo do GPT para que ele me descrevesse dessa forma. Beleza? Falou!